E aí hoje ele é um chegou um treinador que certamente o chamou e conversou com ele um tempão. E deu maior confiança. Você já foi comigo para a seleção. Pô, Cebolinha, você já foi fantástico com a Copa América. Cebolinha, bababá. Aí o cara fez hoje jogadas que ele tentou fazer e não davam certo. Deu. Eu vou te falar uma coisa. O Campeonato Brasileiro está uma loucura. Flamengo, Palmeiras aí liderando aí o campeonato. Obviamente que o Palmeiras com saldo de gol melhor, por isso que está na frente. Mas o Flamengo ainda está totalmente na briga ainda, né? Eu acho que o Palmeiras tropeça nesses 3 jogos restantes. Eu confio que o Palmeiras vai tropeçar jogando em casa ainda. E o Flamengo sim consegue assumir liderança e ser campeão brasileiro. Confio que o Palmeiras vai tropeçar ainda, né? Mas falando sobre o jogo aí, né? O Flamengo foi dominante do início ao fim. Obviamente que ali no início do jogo ali, né? Entre o minuto 5, minuto 15 e 17 do primeiro tempo. O América Mineiro ele foi dominante naqueles lances ali. Teve 3 finalizações em 5 minutos ali. Teve o chute também no travessão, que ameaçou muito o gol do Rossi. Mas tirando isso, o Flamengo foi tranquilo, fez o gol. Depois que o Flamengo fez o gol, se tranquilizou na partida e conseguiu fazer o segundo e o terceiro no final da partida. Então é aquilo. Um placar muito bom. Eu acho que o Flamengo poderia ter tentado um pouquinho mais, né? Tentado 4, 5, né? Para tentar diminuir a vantagem, mas o Fortaleza também não ajudou a gente, né? Fortaleza, mesmo jogando com 1 a mais dentro de casa, leva o gol de empate do Palmeiras. Mas o futebol é isso, né? Agora é pensar no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser uma final novamente, né? Mas estamos tranquilamente na briga pelo título e eu confio no título. Tu confia? Vambora mais um vídeo aí, tamo junto, deixe seu like. Vambora! Esse campeonato você não consegue olhar e falar, não, porque agora dá para fazer a projeção, porque o Flamengo vai ganhar aqui, o Atlético vai perder ali, o Palmeiras agora não perde mais. Você não consegue. Agora, do que a gente consegue perceber, enxergar em campo, que para mim vai além das contas, é que eu vejo Flamengo e Palmeiras disputando, com a cabecinha ali, aquela corrida de cavalo, a cabeça um pouquinho, mas meio corpo de vantagem para outros. Flamengo e Palmeiras brigando, e o Galo querendo se colocar na briga a partir do que pode fazer no meio de semana. Botafogo um pouco atrás, pelo que não consegue fazer, sustentar, principalmente do ponto de vista emocional nessa reta final de campeonato. Sim. Lembrando, Palmeiras e Flamengo, a diferença está no saldo. Sim. 26 para o Palmeiras de saldo, 17 para o Flamengo. Então, se eles tiverem resultados iguais, é claro que você tem que olhar para quem está atrás também, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Mas na briga dos dois, se eles tiverem resultados iguais, o Palmeiras vai chegar na frente, professor. Ainda tem a vantagem do saldo, mas chegamos nesse ponto do campeonato, onde a vantagem é o saldo de gols. Até o número de vitórias está igual, prof. Tudo bem? Pois é, William, boa noite a você, aos companheiros, todos que nos assistem, todas que nos assistem. A rodada, a liderança é verde, mas eu acho que a rodada foi rubro-negra. Ah, foi. Foi rubro-negra porque antes dessa rodada começar, era bem provável que o Flamengo vencesse o seu jogo contra o já rebaixado América num campo que nem neutro é rubro-negro. É rubro-negro. Era rubro-negro. E o Flamengo gostaria muito que o Palmeiras, pelo menos, perdesse pontos em Fortaleza, que foi o que aconteceu. Apesar das circunstâncias do jogo, o empate heróico, 10 homens, o Palmeiras perdeu pontos ali. E o Botafogo também perdeu pontos. Acho que essa é a pedra de toque que faltava para esse desespero botafoguense, né? Porque só falta perder o título para o maior rival. Se o Botafogo vencesse hoje, o que estava acontecendo até o final do jogo, o Botafogo seria líder. Sim. Teria retomado a liderança. Exato. Porque o empate do Palmeiras, embora um jogo difícil contra o Fortaleza, mas se projetava o favoritismo ali do Palmeiras. Qualquer um desses podia ser líder hoje. Primeiro lugar. Uma projeção que a gente também precisa fazer, é por isso que tem que ser rodada a rodada. O último jogo do Palmeiras é com o Cruzeiro fora. Qual Cruzeiro? O último jogo do Galo é com o Bahia. Qual Bahia? Qual Bahia? Aliviado ou desesperado? Esse é o X da questão. A mesma coisa em relação a rebaixamento hoje. Eu acho que, por exemplo, para o Corinthians foi muito bom a vitória do Inter contra o Red Bull Bragantino. Sim. É um outro Inter. Sim. É um outro Inter que o Corinthians enfrentará depois do jogo de São Januário. Claro. Então, até a ordem dos jogos, você pensa que o Botafogo, por exemplo, é um que pega o Cruzeiro antes. Né? O Cruzeiro que pega o Botafogo, muito provavelmente, não será o Cruzeiro que joga contra o Palmeiras. Então, isso será decisivo. E para essa final, a gente fala muito de finais dentro do campeonato de ponto corrida, e a final da vez é o Flamengo e Atlético Mineiro, para os dois tem um caráter de prova de fogo. Passou aí, a coisa é mais tranquila. Os dois têm garantido pelo menos um jogo contra o São Paulo em férias.
O Flamengo tem também o Cuiabá em casa, Sim. que é o jogo ganhável. E o outro jogo do Galo é o Bahia fora, né? Que eu já citei que Bahia que o Galo pegará. Então, nem para isso dá para fazer projeção. Tenho para mim, desde sempre, que o caminho do Palmeiras era o mais fácil de todos. E que o jogo certamente mais difícil era o de hoje. O de Minas contra o Cruzeiro pode ser difícil ou não. Posso só, antes de passar para o Cássio André te fazer uma pergunta, porque eu tenho um pouco essa sensação a liderança é verde, mas a rodada ela é positiva para o rubro-negro, para o Flamengo. Mas eu também tenho essa sensação que quando a gente olha, a gente precisa olhar para o meio de semana, para esse Flamengo e Atlético, que eu acho de um risco altíssimo, não tem nada fácil. Dá para classificar também que o Palmeiras passa por essa dificuldade do confronto contra o Fortaleza, que era o mais complicado, a meu ver, América, Fluminense e Cruzeiro, com uma liderança. Ele passa, ele agora tem um caminho, em tese, mais tranquilo que o Flamengo. Então, o saldo, se na bola o saldo não é positivo, na tabela, para mim, o saldo é positivo para o Palmeiras. Só bem rapidamente. Boa noite a todos. Tranquilo, fica tranquilo. Né? Vamos lá. Se você está no vestiário do Palmeiras agora, e é claro, havia uma possibilidade, conversou sobre isso, né? O Palmeiras ganhar as últimas 4 rodadas. A tabela do Palmeiras nos últimos 4 jogos era a tabela que pode ser considerada menos difícil e continua assim. Eu também acho que o jogo tecnicamente, teoricamente mais complicado era esse de hoje. O Palmeiras deveria ter perdido, dá pra gente falar isso, porque estava perdendo por 1-0. E não estava bem. E perdeu um jogador e não estava bem. Aí, numa situação normal, a maioria dessas partidas termina com derrota do time que está com um jogador a menos. Fortaleza teve a bola para matar o jogo, para fazer o 3-1. Para fazer o terceiro gol. Mesmo assim, né, Calçade, em cima dessa observação aqui do Pedro, bem levantada, assim, se você pensar no meio de semana, aliás, esses jogos são todos na quarta, né? O jogo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, esses jogos são na quarta-feira, do Atlético com o Flamengo. O Palmeiras, claro, está brigando pelo título, tem obrigação de vencer o América, se quiser continuar na briga, não tem conversa, né? Veja o que o Flamengo fez hoje com o América. Mesmo o Atlético em ascensão, o melhor para o Palmeiras na quarta-feira seria um empate ou uma vitória do Atlético, para quem ele tem 3 pontos de vantagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu, na escolha de sequências, pegaria do Flamengo. Deixa eu ver aqui. Não tenho dúvida nenhuma. São Paulo? Pô, o jogo mais... Olha essa rodada. Olhando a do Palmeiras, para mim, o jogo mais difícil do Palmeiras, dos 4 jogos, agora só restam 3. Era o jogo fora contra o Fortaleza. Essa é a sequência do Flamengo. Fortaleza que você interferiu falou. na disputa do título, que empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo, empatou com o Palmeiras. Isso. Depois de um período de seca, ainda seca, mas ela atrapalha a disputa de título. Olha a sequência, né? Você tem reta final dos próximos jogos do Flamengo. Então, ele tinha um jogo que era obrigatório vencer, que era o América, em casa, porque o Uberlândia, a gente viu o estádio, é a casa do Flamengo. Essa é outra aberração do Campeonato Brasileiro. Nessas loucuras de mudança de mando, que você acaba invertendo o mando. Isso não deveria acontecer. Isso é um problemaço. Mas esquece. O América, agora, isso é o do Palmeiras. É o do Palmeiras. América em casa. Então, esta rodada era o jogo mais difícil do Palmeiras com o jogo mais fácil do Flamengo. Ela permitia uma chegada do Flamengo ao Palmeiras. É o que aconteceu. Agora é um mata-mata de Flamengo e Atlético, mas que é um jogo em casa para o Flamengo, não é fora. Depois o Flamengo tem o Cuiabá e o São Paulo. Então, o Flamengo, passando pelo Atlético, ele chega na última rodada olhando o que eu preciso para ganhar o título. Saldo de gols. E o Palmeiras, eu acho, o Palmeiras ali, se eu não me engano, tem Fluminense e Cruzeiro, né? Isso. Eu ainda fico com a do Flamengo. Assim, olhando o panorama, ambas são difíceis. Porém, é incrível, né? O Brasileirão, faltam 270 minutos para acabar o Campeonato Brasileiro para quem jogou 35 partidas. Tem time ainda que está evoluindo. Tem. Que é o Flamengo. O Flamengo tem novidades. Isso. O Bruno Henrique, lá direito, que entrou no jogo passado, entrou contra o Red Bull Bragantino, fez a jogada com o Pulgar, tal. Aí o Tite vai e escala Cebolinha, recuperando, nítida recuperação de Cebolinha. Veja o que é o futebol, né? Às vezes trata o jogador... Assim, o problema é do jogador, não é ser o treinador, de recuperar um jogador. Assim, ou ele se recupera sozinho, no dia a dia de treinamentos, eu tenho que contar de 1 hora, bola para cá, para lá, treina. Se ele não se recuperar sozinho,
problema dele, vai pro banco. E ele parecia que se sentia como um convidado no time, né? Ele era um convidado. Sim, E aí, Hoje ele é um chegou um membro. treinador que certamente o chamou e conversou com ele um tempão. E deu maior confiança. Você já foi comigo para a seleção. Pô, Cebolinha, você já foi fantástico na Copa América. Cebolinha, bababá. Aí o cara fez hoje jogadas que ele tentou fazer e não davam certo. Deu. Você fala assim, tem algo novo acontecendo aí. Do outro lado, o Bruno Henrique. É um destro, gosta de jogar do lado esquerdo, mas ele vem por dentro, ele faz jogada, ele dá passe, como aconteceu. No gol. Então você tem uma novidade. Do Pedro. Que é Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha. E o Gerson, que no começo do Tite, o Gerson vinha pro lado. Você vê que o Tite estava tentando encontrar o time. Aí quando joga com Arrascaeta, Gerson precisa de um apoio do Arrascaeta voltando também. Tudo isso acontece. Gerson, Arrascaeta. Então é um treinador que acabou de chegar, faltam 270 minutos e o time está O Abel tá falando. podendo crescer. Vamos ouvir o Abel, que de passes, é um probleminha do áudio lá local, né? Você estava falando... Isso só. Então, o Flamengo pensando no ano que vem com uma obrigação que é ser uma das equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores. Sim. E a depender do que acontecesse, né? Quando o Tite assumiu, estou dizendo. Aí ele fez 50% de aproveitamento logo no início, ganhou 2 jogos, perdeu 2, empatou, começou a ganhar de novo. E o Flamengo está com o campeonato aberto, assim como o Palmeiras, na minha opinião, os dois favoritos ao troféu. Qual que é a diferença? O trabalho no Palmeiras é um trabalho inteiro, é um trabalho completo. O Abel, quando se vê em uma situação difícil como a de hoje, ele tem um recurso que o Tite ainda não tem. E mesmo comparando as qualidades técnicas dos elencos, dos times titulares, do superbanco que o Flamengo normalmente tem e o Palmeiras não tem, é um trabalho que é estabelecido. E o Abel, ele vai fundo nesse recurso quando o Palmeiras está perdendo por 3-0 para o Botafogo. E ele vai fundo nesse recurso hoje. Eu estou falando de recurso humano. Sim. Por isso que ele estava tão orgulhoso na entrevista, falando sobre os jogadores do Palmeiras e os auxiliares dele. Então, muito provavelmente, alguma coisa aconteceu hoje, claro que no segundo tempo, não no primeiro, no sentido das pessoas que trabalham com o Abel o alertarem para algo que ele ainda não tinha visto, seja em substituições, seja em orientação de posição, seja em como exigir alguma coisa do time do Palmeiras, que, de novo, fez 2 gols hoje e não perdeu com um jogador a menos fora de casa, para um Fortaleza que resolveu se apresentar. Depois de 7 rodadas ausente, aquelas que foram imediatamente depois de perder o título da Copa Sul-Americana, claro que o time sofreu promoção de ingressos, Castelão lotado, Sim. um ambiente diferente para o jogo contra o Botafogo e para o jogo contra o Palmeiras. Então eu acho que as diferenças agora, elas são no sentido dos trabalhos. O Tite tem tudo para ter no Flamengo o mesmo nível de recurso e acesso a esse recurso que o Abel tem no Palmeiras. Hoje ele ainda não tem. O Flamengo está começando a mostrar não só mais organização defensiva, jogadores confortáveis e cientes do que são seus papéis individuais nesse sistema do Tite. Uma coisa que faz com que o Flamengo, no momento sem a bola, seja um time muito mais sólido do que foi durante a temporada inteira com treinadores diferentes. E assim, é curioso, né? O Palmeiras tem mais saldo que o Flamengo. Sim. O que mostra como o campeonato brasileiro que o Flamengo fez é um campeonato muito abaixo daquilo que é a possibilidade do seu time, começando a fazer gols hoje que são próprios desse grupo de jogadores, né? O gol que o Pulgar e o De Arrascaeta conseguem na rodada passada, né? 2 jogadores que o Flamengo foi buscar na data FIFA para que pudessem estar em campo pelo Campeonato Brasileiro, e esse gol paga aquilo que o Flamengo gastou. Falou-se muito do toque do De Arrascaeta, né? Mas a forma como o Pulgar puxa a bola para permitir que ele chegasse para fazer o gol é sensacional. Por isso fará tanta falta no próximo jogo. E ele sabe a forma disso. Como o Pulgar coloca o Flamengo no jogo no segundo tempo. Também. Né? E hoje esse gol que é compartilhado entre De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Então as coisas estão começando a acontecer. Mas o Palmeiras era para ter... O normal era para o Palmeiras hoje estar lamentando uma derrota na volta para São Paulo, tendo de reconquistar a liderança do campeonato. E ele volta ainda líder. Tempo não se compra na farmácia, nem no supermercado, né? E tempo foi o que o Flamengo mais desperdiçou esse ano. Mas ainda dá tempo, né?
Ainda dá tempo pela qualidade do elenco, pela qualidade do técnico. Pela qualidade do Pela técnico, qualidade do eu acho que esse é o técnico. ponto. Ele juntou aí a fome com a vontade de comer, dos deméritos de outros que estariam na disputa desse título e que permitiram isso. Tem Claro, pra claro. mim também, prof. Tem tamanho do Tite, né? Tem tamanho, porque eu acho que a gente pode falar do lado técnico da defesa, que não toma gols há muitos jogos. A gente passou o ano inteiro falando do problema que era o sistema Era uma defensivo, sangria. a transição. E tem também um debate que hoje você não está mais aqui debatendo, mas o Everton Ribeiro não tem vaga, será que ele tem que ser vendido? Mas o Gabriel não tem que... Simplesmente ele estabeleceu. Os meus pontos são o Luiz Araújo e o Everton. Quando eu não tiver o Luiz, por qualidade, ele falou, eu tentei já o Bruno com bola no minuto final, nos minutos finais no meio de semana, hoje eu tentei o Bruno de início. Teve problema sim, eu acho, de recomposição no primeiro tempo, eu acho que isso é ajustado no intervalo, porque na primeira bola do segundo tempo o Bruno já está recompondo, dando bote, roubando e saindo em velocidade. Então ele começou a ter tamanho para interditar certos debates que parece que faziam uma coisa não. Esse debate aqui não cabe mais. Isso aqui é um processo de evolução natural, é de troca. E aí a coisa começa a dar certo, porque aí a sua defesa evolui, o resultado aparece e você entra de fato. Claro que muito pelo que o Botafogo não faz, pelo que outros times oscilam, mas você entra de fato. Então não tem mais aquela celeuma de, não, o Tite está vencendo, o Flamengo está chegando, mas o que vai fazer com o Gabriel? Quanto tempo a gente para aqui para debater com o Gabriel? Exatamente. O Everton entra no segundo tempo hoje, não é um debate o Everton não ser titular, isso vai ser no encaixe porque ele tem trabalho, ele tem convicção, ele sabe o que ele está fazendo. E o campo também está dando respostas ao trabalho dele. Mas aí eu acho que vai passar. Ele mesmo fala muito da questão, no final da coletiva, ele fala muito algo como técnico, tático e o mental também. Esse mental, ele pode querer que seja muito forte. Agora, é onde o Palmeiras ainda é mais sólido também. Não é só o trabalho consolidado. Se o Palmeiras hoje com bola sofreu contra o Fortaleza, ele foi achado 2 gols sim, com 1 a menos. O Palmeiras hoje com bola talvez não viu o seu ápice técnico pelas mãos do Abel. E o Flamengo está tentando reencontrar o melhor futebol e acho que hoje me agrada, talvez, num recorte de uma semana, o que o Flamengo fez com bola e o que o Palmeiras não fez. Só que entra o que a gente fala da consolidação, que o Tite não vai comprar isso em 2 semanas, em 10 dias de reta final de Campeonato Brasileiro. É o que o Abel fala do mental, dos auxiliares, de algum ajuste. Sim. Desse grupo, esse grupo já é muito vencedor, esse grupo já foi muito testado em adversidade, perdendo jogador, sabe? E naquela coisa que ninguém acredita e vai lá e busca. Isso, para mim, vai ser o grande barato dessa reta final. É o mental do Abel que talvez vá na conta do chá, não teve reposição, vai sofrer, não acho que vai ganhar os 3 jogos assim de, sabe? A gente vai debater muito tabela essa semana, a gente vai se debruçar por tabela, né? América Mineiro, Fluminense focado em Mundial, Cruzeiro já livre ou não do rebaixamento, mas vai ser muito um trabalho mental consolidado de quem já é campeão e que o Tite ainda é capaz de fazer em 10 dias que a gente está falando de reta final de Campeonato Brasileiro. Essa reta final do brasileiro tem muito de Brasil, né? Do país, na reta final. Porque a gente está num país onde você não consegue pensar, não digo nem a longo prazo, a curto prazo, né? Tudo muda de um mês para o outro. Você não consegue imaginar ter um projeto de 10 anos, 15, campeão 20. com menos de 1/3 do brasileiro. Você não consegue. Então, você não consegue levar isso para o Campeonato Brasileiro também. O Botafogo, que era líder até outro dia, está no 5º treinador. O Filipão assumiu na 11ª rodada, vai fazer 27 jogos no comando do Galo, só no Brasileiro, fora os outros, e ele estreou no dia 21 de junho, 5 meses. Então, assim, tudo é muito maluco. Então, é isso aí, né? O Flamengo ganhou 3-0, fora o baile aí, né? Mas, obviamente, que foi um jogo bastante controlado aí, né? Controlado. O América Mineiro, no início do jogo, ele teve alguns lances de perigo aí, que poderia ter aberto o placar. E o lance mais perigoso do Coelho, né? Foi a bola na trave no minuto 10, mais ou menos ali. Fora isso, o Flamengo foi amplamente dominante, conseguiu controlar o jogo do início ao fim e conseguiu construir um placar seguro aí de 3-0, né? Cebolinha novamente jogando bem, o passe do Ayrton Lucas muito bem achado para a cabeça do Cebolinha. Eu acho que o goleiro do América Mineiro frangou, porque eu acho que aquele lance ele era um lance tranquilamente defensável, mas tudo bem, né? Ainda bem que entrou, né? O segundo gol do Flamengo foi muito bem construído, né? A triangulação entre Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, né? Um lance muito bem triangulado, muito bem trabalhado dentro de campo, né? E, obviamente, nos treinamentos, né? Eles começaram a debater também sobre a situação de Tite e Abel Ferreira. Obviamente que o time do Palmeiras é um time muito sólido
com a cara do Abel Ferreira e que dificilmente, mesmo o Palmeiras com um a menos, o Palmeiras não deixa se entregar na partida, né? A gente viu nesse jogo aí diante do Fortaleza e aquilo. Uma coisa que o Tite ainda não tem em relação ao Abel, que eles comentaram aí também, obviamente que é tempo de trabalho, conhecimento do elenco. Conhecimento que cada peça que você tem dentro do elenco, né, pode te entregar ou não também, né? Então isso o Tite ele só vai adquirir com o tempo, né? Cada Palmeiras e Flamengo era o amplo favorito a conquistar o título desse ano, né? Botafogo deu uma arrancada gigantesca, chegou a abrir 14, 15 pontos de vantagem mais ou menos aí, né, na liderança. É a maior pipocada da história do futebol brasileiro. E é aquilo. Vamos terminar a rodada, vamos terminar o Brasileirão. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras disputando o título, né? Então chega a ser até engraçado. O próprio Botafogo deixou o campeonato aberto, né? Durante algumas rodadas. E é aquilo. O Flamengo, sim, ele deu mole em algumas partidas aí, né? Aí olha só, observa só. Alguns tropeços que o Flamengo teve jogando em casa e fora de casa, só vou citar alguns tropeços do Flamengo aqui. Pelo menos um empate. Um empate, nesse exato momento, deixaria o Flamengo na liderança. Flamengo e América Mineiro no Maracanã, empatou. Flamengo e Inter, com o time reserva do Inter. Flamengo e São Paulo, com o time reserva do São Paulo. Tudo jogando no Maracanã. Aí teve aquele tropeço gigantesco contra o Atlético Paranaense jogando em casa, mandante, mas lá em Cariacica. Flamengo e Cuiabá, aquele tropeço gigantesco. Flamengo e Grêmio. O Flamengo levou a virar 3 gols em 10 minutos com o Tite. Flamengo e Santos. O Flamengo tava ganhando o jogo 1-1, né, com a expulsão do Gerson. E depois o Joaquim acerta aquele chute. Algumas pessoas vão dizer que foi falha do Rossi, outras não. Então, eu citei alguns jogos ali que ia ser em algum jogo desse o Flamengo tivesse conquistado pelo menos um pontinho ou uma vitória, o Flamengo hoje em dia estaria na liderança, né? Então pode ver como que às vezes um pontinho em alguma jornada que você conquista ou deixa de conquistar faz total diferença no restante do Brasileirão, né? Mas é isso aí. Saldo de gol, a diferença é de 9 para o Palmeiras, mas é difícil tirar? Muito difícil tirar. Então a gente vai ter que torcer para um tropeço do Palmeiras jogando 2 jogos em casa e o último fora de casa, né? Contra o Cruzeiro. Mas plausível ainda de Flamengo conquistar esse título. Ainda tô confiante. Tô muito confiante. Deixa a tua opinião aí e tamo junto.